Capítulo 74. O courier que conhece o endereço do inferno. O Rei dos Camponeses, número 71, Dantalha, calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 8, Bruino Plains, Exército da Aliança Crescente, prisão simples. Porque eu não pensei mais nisso. Algo que estava na mão de Paimon foi passado para a princesa imperial Elizabeth com demasiada facilidade. Eu simplesmente pensei que era porque Paimon era uma traidora da Crescente Aliança, não porque ela era uma traidora para nossa espécie. No entanto, como seria se eu mudasse minha maneira de pensar e olhasse para trás? Se Paimon já tivesse estabelecido um grupo dentro do continente humano por conta própria. Se ela não estivesse simplesmente do lado dos demônios, nem do lado dos humanos, e apenas se movesse de acordo com o lado que mais a beneficiasse. Paimon estava intimamente relacionado com a firma Keunkuska. A firma Keunkuska era uma grande associação de comerciantes que não discriminava entre raças e tinha seu alcance espalhado por vários lugares do continente. Somando-se a isso, eles tinham uma regra rígida em que seus executivos eram selecionados apenas por suas habilidades, desconsiderando seu extrato status. Se, por uma chance muito rara, eles estivessem conspirando com uma nação republicana. Rank 9 Paimon. A pessoa que amava os humanos mais do que qualquer outra pessoa e acabou traindo sua própria espécie. Na linha do tempo original, ela era uma mulher que foi criticada como uma prostituta bizarra e uma traidora incomum de sua própria espécie. Essa era a imagem típica que eu tinha para Paimon até agora. O fato de que Paimon estava envolvido na fundação da República da Batávia, mesmo no ataque a masmorras, era um fato que eu não ouvia de nenhum lugar. Não, fique calmo. Seja composto. Embora uma variável excessivamente grande tenha aparecido no caminho de compreender a situação do continente daqui em diante, isso era algo com o qual eu ainda posso lidar. Agora, então, vamos calmamente entender a situação. O líder da República da Batávia? O que você quer dizer? Ó céus! Parece que você está finalmente mostrando uma expressão um pouco sombria. Paimon escondeu a boca atrás da ventoinha e riu. Como se uma nota de música refrescante estivesse anexada ao final de sua frase, ela parecia estar encantada. Não, eu tinha certeza de que ela estava feliz. Ela também poderia estar balançando a cabeça de um lado para o outro e cantarolando uma melodia. Ah, essa senhora disse isso. Esta senhora acabou dizendo isso no final. Foi algo que não deve ser dito a ninguém, verdadeiramente. Não pode ser ajudado. Se você perguntar a esta senhora o que você pôde fazer de uma forma tão provocadora, a cabeça desta senhora ficará rapidamente aquecida. O que é que foi isso? Ah! Esta senhora não está culpando você, em particular, Dantalha. Esta senhora apenas falou da maneira que ela queria falar. Só que, uma vez que um único momento seria bom, esta senhora desejou ver a sua face infeliz se tornando sombria. Paimon sorriu amplamente. Um sorriso brilhante que não tinha sequer um único motivo oculto. Eu caí ainda mais em uma névoa. Até onde ela foi sinceramente e de onde começaram suas mentiras. Suas intenções não podiam ser lidas por causa daquele falso sorriso inocente dela. Não havia absolutamente nenhuma chance de que cada uma de suas palavras, que ela pronunciara, fosse sincera. Isso era impossível para um político. Como Paimon era diferente comparado a qualquer outra pessoa que eu já conheci, acabei enrugando minha testa. Bem, tudo bem. Geralmente, sempre que esta senhora age de acordo com suas emoções, o resultado acaba estranhamente melhor, afinal. Os deuses provavelmente adoram essa senhora. Eis que esta senhora foi capaz de ver o seu rosto aturdido como resultado, Dantalha. É um lucro. Paimon rudemente riu sobre seu leque. Dizem que o riso tinha uma característica de se tornar mais degradado quanto mais elegante era, e era exatamente esse o caso. Enquanto ouvia Paimon rir, tive uma revelação. Não havia dúvida sobre isso.
Absolutamente não como lápis, o completo oposto de Barbatos, e um pouco diferente comparado a Farnese, essa mulher na minha frente também era formidável maníaco. Além disso, ela também era, talvez, um maníaco natural. Um tipo de lunático que eu ainda tinha que encontrar ou experimentar. Embora essa senhora tenha ela para aproveitar este momento um pouco mais, devemos chegar ao tópico principal. Mesmo que essa senhora seja chamada de Rainha das Mares, isso é mais difícil do que se pode imaginar. Anteriormente, você sugeriu obliquamente que gostaria de sair em breve, mas é no momento em que essa senhora é quem deseja que você saia rapidamente. A magia desta senhora está se esgotando em tempo real. Paimon sorriu com os olhos. Seus olhos estavam esticados estreitamente como o de um gato. Ou devemos nos encontrar separadamente mais tarde e continuar nossa conversa? Você deve estar bastante exausto depois de ter uma discussão tão acalorada com Barbatos, Dantalian. Está tudo bem se esta senhora lhe mostrar consideração, sabe? Esta mulher, se ela acha que ela tem a superioridade, então ela era o tipo de pessoa que, sem hesitação, provocava a oposição usando aquele terreno elevado. O que ela quis dizer com devemos denunciar as pessoas no poder? Você não está se divertindo no gozo da autoridade mais. Foi por isso que desprezei os hipócritas. Ok. Esta senhora entende, então, por favor, pare de olhar para esta senhora como se ela fosse uma mulher insana. Portanto, o que essa moça deveria falar primeiro? Sim, estabelecer uma república não foi uma tarefa fácil. Na verdade, houve um número incontável de tentativas e erros. Paimon assinou o seu leque agradavelmente. No entanto, esta senhora conseguiu. O cenário circundante mudou para mostrar uma aldeia. Era uma vila de pescadores pacífica que ficava ao lado do vasto oceano. Mesmo em um lugar onde vários barcos foram mal instalados em cima de um barro, ele emitia um cheiro que informava às pessoas que era habitado. Uma vez que Paimon desenhou uma linha oblíqua para baixo com seu leque, o tempo foi adiantado. Os cidadãos se reuniram, uma doca foi construída e a doca se transformou em um porto. Como as alturas dos edifícios ficaram mais altas em tempo real, uma muralha branca e pura se formou e envolveu toda a cidade como uma cobra branca. Os canais fluíram por várias áreas da cidade, transformando-a em uma bela cidade de água. Havia 12 templos amontoados no centro da cidade. A cada hora um sino de um dos templos tocava e as pessoas, sem ter que levantar a cabeça, eram capazes de discernir a hora do dia pelo tom da voz. Sino. Os sons dos sinos ressoaram interminavelmente e alcançaram o distante oceano azul. Levou 150 anos para a capital da República da Batávia, Amstel, ser construída. Paimon olhou para o oceano. O olhar de Paimon era gentil, como se ela estivesse cuidando de uma criança carinhosa. Nós mobilizamos a riqueza, a informação e o poder militar que acumulamos durante esse período. Iniciamos uma guerra de independência. Isso levou 50 anos. Com o pretexto de herdar a ideia da República Velha, iniciamos uma guerra prolongada. Isso levou mais de 50 anos. Por fim, com a justificativa de aceitar outras raças como cidadãos oficiais, iniciamos uma guerra de libertação. Esta senhora usou habilmente a 7ª expedição da Aliança Crescente aqui. Finalmente, depois de basear tudo, a independência, expansão e libertação, no Tratado Internacional, fomos reconhecidos. Paimon silenciosamente espalhou seus braços. Diante de seus olhos, 40 navios percorreram as ondas do oceano e avançaram. Um bom 150 anos. Isso foi quanto tempo levou para estabelecer a Liga dos Mercadores, a República da Batávia, que consiste em 13 cidades. Paimon olhou silenciosamente para o cenário que ela criara por um longo tempo. Eu não tinha outra escolha senão seguir o silêncio de Paimon com o meu. Embora eu tenha experimentado todo tipo de coisas ao longo da minha vida, esta foi a primeira vez na minha vida a encontrar um indivíduo notável que fundou uma nação única. A nação não era uma nação normal também.
No centro desta era medieval, onde reis e barões ainda tinham imensa influência, ela havia colocado completamente uma única república no mapa. Depois de enfrentar esse feito, não tive a decência de mover minha língua sem restrições. Mais cedo, você perguntou a essa dama em troca se uma sociedade perfeita seria possível.